Esse programa é um oferecimento de Panificadora Bifemase, Bahia Malhas, Colossos Churrascaria, Empório São Pedro, Bonese Despachante. Senhora das graças, com teus raios de luz, nas horas de angústia, aliviai minha cruz. Ilumina minha vida por onde eu for, me enche de graças, alegria e amor. Faze chover bênção sobre nós, rogai por nós que recorremos a vós. Faze chover bênção sobre nós, rogai por nós e recorremos a vós. Senhora das graças, Senhora Rainha, ampara teu povo que contigo caminha. Mandai tuas graças, enviai tua luz, mostrai o caminho que nos leva a Jesus. Faze chover bênção sobre nós, rogai por nós e recorremos a vós. Faze chover bênção sobre nós, rogai por nós e recorremos a vós. Senhora das graças, na tua bondade, ouvi os aflitos na necessidade. Concede milagres, enxugai o seu pranto, do mal faz escudo, envolvendo em teu manto. Faze chover bênção sobre nós, rogai por nós e recorremos a vós. Faze chover. Juntos dizemos: lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animados com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como a nossa Mãe recorremos, e gemendo sob o peso de nossos pecados, nos prostramos aos vossos pés. Desprezeis as nossas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de nos alcançar o que vos rogamos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que levastes a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Obedecer a Deus é obedecer seus mandamentos, ser dócil à sua vontade. Também é ouvir a palavra e a colocar em prática. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi isso que a cheia de graça fez quando pronunciou o seu sim. Leitura do livro do Deuteronômio. Aproximai-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedecemos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouve o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivesse sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que vocês lhe ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenha o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos.
Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Página 16, canto número 1. Estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com Maria, vivamos as virtudes que o Pai nos ensinou. Durante todos esses dias de novena, queridos irmãos e irmãs, nós iremos meditar sobre uma virtude diferente. Virtude que é um pedido de Deus a cada um de nós. Virtude essa que, se colocada em prática, irá melhorar muito a nossa convivência humana, como há de melhorar a nossa vida. Se cada um de nós, no final dessa novena, caprichar um pouquinho mais em cada virtude que Deus nos pede, como a nossa vida será melhor. E nós sabemos que virtude é bem diferente de graça, porque graça, o dom, é algo que a gente recebe e se impõe a cada um de nós. Por exemplo, o Espírito Santo é uma graça, é um dom. Se a gente se abrir, ele faz uma revolução na nossa vida. A Eucaristia é graça, é dom, é presente do alto. A vida que nós recebemos é graça, é dom. Diferentes são as virtudes, porque as virtudes precisam da nossa contribuição, precisam da minha colaboração para viver as virtudes que o Pai nos pede. Juntamente com nossa Mãe Maria, eu preciso melhorar, caprichar, avançar nessas virtudes. E hoje nós meditamos sobre a primeira delas, que é a virtude da obediência. Nós ouvimos tão belamente na primeira leitura o povo clamando diante de Moisés: olha, nós ouviremos e obedeceremos. Nossa Mãe Maria, diante do anúncio do anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aquele que vive a obedecer não erra. Quem obedece não erra. A gente precisava escrever isso lá em casa, né? Nos nossos caderninhos. Quem obedece não erra. Primeiro, para que a gente recupere a importância da obediência. Infelizmente, quando a gente fala em obediência, quando a gente fala numa lei, quando a gente fala numa regra, quando a gente fala num mandamento, isso muitas vezes incomoda o coração de muita gente. Quantas pessoas dizem o seguinte: isso daí eu não quero saber não vou obedecer ninguém, não interfiram na minha vida, deixem com que eu escolha sozinho, minha cabeça, minhas regras. Como nós vimos naquela famosa campanha a favor do aborto. Que erro a humanidade comete ao não obedecer. Obediência não é coisa ruim, obediência é virtude. E quando eu não obedeço, eu coloco o meu eu no centro, e daí brotam muitas vezes as piores coisas da humanidade. As piores tragédias que aconteceram foram porque alguém não obedeceu, seja Deus, seja as leis humanas. Ele se colocou no centro e decidiu tudo a partir de si. Precisamos recuperar a obediência. Lei, regra, mandamento não é ruim não. Olhemos um exemplo trágico que aconteceu ano passado na cidade de Itabapoã. Todos nós nos lembramos, né, de um determinado rapaz que no final do seu relacionamento, inconformado com o final do seu relacionamento, ele invadiu a casa da sua ex-namorada. Se ele tivesse respeitado a simples lei, né, não invada o patrimônio de alguém, a tragédia não tinha acontecido.
mas ele era o centro. Ele não queria ouvir ninguém. A sua mente era seu ponto de decisão. Ele decidia tudo. Então ele invadiu a casa da ex-namorada. Ela não estava lá, ela tinha saído. A ex-sogra estava dormindo, assassinou a ex-sogra. Ficou lá na sala sentadinho. Daí 1, 2 horas a moça chega, tira a vida também da moça, porque ele decidiu tudo pela sua cabeça. Se ele tivesse obedecido uma regra, não entre no patrimônio alheio, uma regra do mandamento de Deus, né? Não mateis, não feris, não prejudiqueis o irmão, nenhuma tragédia tinha acontecido. Mas ele foi o centro, ele decidiu sozinho. Por isso hoje nós somos convidados a recuperar a importância da obediência. Obedecer faz bem para o nosso coração, porque a obediência não é uma imposição de Deus, da sociedade ou das pessoas. Quando a gente obedece, a gente está se colocando sobre o cuidado, sobre o amor de quem está acima de nós. Precisamos recuperar essa visão positiva da obediência. Quando eu obedeço a alguém, eu estou sob o amor, sob o cuidado de alguém que está acima de mim. Por exemplo, nossos pais quantas vezes estiveram acima de nós e os obedecendo, a gente seguiu o melhor caminho. Por exemplo, quando nós obedecemos a Deus que está acima de nós, cumprimos o seu mandamento, temos diante de nós o melhor caminho. As leis, as regras são para o nosso bem. Imaginemos que um dia a gente está lá andando numa rodovia com o nosso carro e do lado assim tem uma faixa amarela, né? E essa faixa amarela diz que eu tenho que andar desse lado, porque se eu for para o lado de lá, eu ando na contramão. Se porventura eu quiser andar na contramão, não quero nem saber dessa faixa amarela, vou andar na contramão, eu posso, só que o risco à minha vida é muito grande. A lei está ali para me ajudar. Eu vejo lá na frente uma placa que está direcionando assim, ó, vira essa direita, né? Faça uma curva acentuada à direita. Não quero fazer curva nenhuma, quero ir reto. Posso, mas vou destruir meu carro, né? Vai cair na ribanceira, vai entrar no meio da cana, eu vou prejudicar a mim mesmo. Assim é a obediência. Se eu obedeço, eu estou garantindo algo de bom para a minha vida. E existem muitos aspectos em que a gente precisa recuperar a obediência. Primeiramente, quando a gente pensa na vivência de família. Se tem um espaço em que a obediência precisa ser recuperada, é no relacionamento dos pais para com os filhos. Pais, não tenham medo de dizer não para as crianças. São os filhos que obedecem os pais e não o contrário, como infelizmente nós temos visto. Quantos filhos fazem tudo e o pai não faz uma correção? Regra, lei, mandamento, obediência, tudo isso é virtude. Eu gosto de contar um exemplo que aconteceu comigo quando eu ainda estava em Santa Adélia, num casamento que eu celebrava. Vocês sabem que quando tem um casamento, o padre fica aqui, os noivos ficam na frente, padrinho, madrinha, né? Fica tudo aqui do ladinho. E um dos menininhos, que era inclusive sobrinho do noivo, quando ele entrou depois com as alianças, ele não deixou mais com que o casamento acontecesse. Ele passava no meio das noivas, passava atrás de mim, passava na minha frente, cutucava o tio dele, cutucava a tia, ia, voltava e ninguém fez nada. Pra vocês terem uma ideia, pai e mãe estavam aqui, né? Eu conhecia a família, o pai e a mãe do menino estavam aqui do lado, ó, e a cena acontecendo ali. Sabe o que o pai e a mãe faziam? Simplesmente isso, ó. Não tomaram uma atitude. Foi um transtorno no casamento e ninguém disse um A para aquela criança. Lá em casa, quando eu e meu irmão eram um pouquinho mais terríveis, né? Pra vocês terem uma ideia, meu pai é encanador. Então quando a gente bagunçava um pouquinho mais, meu pai vinha com um caninho de borracha, botava em cima da mesinha da sala, ó, na hora. Não falava mais nada, né? A gente ficava no mesmo instante
em silêncio. O padre não está falando que é para bater na criança, né? Mas se um pai fizer isso hoje, a criança cata o cano, desce na cabeça do pai e o pai ainda fica quieto, né? Limite, obediência, regras com a natureza. Nós precisamos obedecer à mãe natureza. Se eu sair usando água, desperdiçando tudo que tem, acabando com o meio ambiente, as gerações futuras não terão os recursos naturais, e não tem outro caminho: ou eu obedeço ou ele se extingue. E isso faz bem para a minha vida. Obedecer à convivência em sociedade. Eu não posso sair fazendo o que eu quero por aí afora. Tem uma lei que organiza, que gerencia a minha sociedade. Eu até posso não concordar com alguma coisa, mas eu não posso sair quebrando o patrimônio público por aí afora porque eu estou revoltado com algo. Leis, regras, mandamentos. No relacionamento com Deus, se a gente obedecesse a Deus, como a nossa vida estaria preservada. Deus não está lá de cima falando: ó, eu vou brincar com vocês. Não, Deus está mostrando o melhor caminho. A gente pode seguir de olhos fechados. O caminho que Deus nos mostra é o melhor caminho para a nossa vida, porque Deus já decidiu. Deus está: ó filho, vai por ali, segue esse caminho que é seguro. É isso que nós fazemos quando obedecemos. Nos colocamos sobre o zelo, sobre o cuidado, sobre o amor de quem está acima de nós. Por isso hoje, nesse primeiro dia dessa novena, assumamos essa virtude. Obedecer é essencial. Aquele que obedece não erra. Não é à toa que a gente chama até Maria de nossa mãe da obediência. Que Maria, então, mãe da obediência, nos ajude a viver essa virtude, e obedecendo, que a gente nunca erre. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no brilho desta flor. Cantemos juntos. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no brilho desta flor. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no brilho desta flor. Agora então, com o pão e o vinho que colocamos no altar do Senhor, peçamos a Deus que Ele nos dê a virtude da obediência. Página 20, número 1.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, as nossas oferendas e transformai-as em sacramento da salvação. Pela força deste mistério, sejamos inflamados no mesmo amor da Virgem Maria, Mãe da Igreja, e mereçamos com ela associar-nos mais estreitamente à obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e passou o cálice aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Otacílio, nosso Bispo Emérito Antônio Celso e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos São Domingos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor mesmo nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve pelos séculos dos séculos. A penitência para esse dia. Amanhã, segundo dia, a nossa penitência é o leite, né? Estamos pedindo leite para partilhar com nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Amanhã também a nossa bênção é a bênção dos jovens de namorados. Vocês viram também que a Nova TV está filmando esse horário das 7 da manhã e vai ser transmitido todos os dias, né? Então vocês veem bem perfumadinho, bem bonitinho amanhã, que todo dia às 7 horas da manhã vai ser filmado e transmitido pela Nova TV, né? Hoje, amanhã, 12h30, quem quiser se ver na TV, então, hoje, amanhã, 12h30. A gente agradece a você aqui de casa também pela Nova TV. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Mãe Nossa Senhora das Graças, Deus derrame sobre nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas, queridos irmãos e irmãs. Vivamos a virtude da obediência. Tenhamos todos um excelente dia e de em paz. E que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Senhora das graças, com teus raios de luz, nas horas de angústia, aliviai minha cruz. Esse programa foi um oferecimento de Panificadora Bifemase, Bahia Malhas, Colossos Churrascaria, Empório São Pedro, Bonese Despachante.